Boa tarde pessoal, boa tarde. Vamos começar nossa live aqui rapidinho, tá certo? Vou falar hoje sobre palavras demais atrapalham o seu texto, tá certo? Essa é uma recomendação, esse é um cuidado para você que quer escrever mais e melhor, que quer aprender a comunicar melhor suas ideias por meio do texto, não só para passar em concurso, isso também é importante, mas para sua vida, né? Você trabalha, você tem as suas ideias, você quer comunicar elas de maneira melhor. Se esse é seu objetivo, fica aqui comigo. E hoje eu vou falar sobre palavras demais atrapalham o seu texto, tá? Se você não me conhece, meu nome é Thiago Stalin de Mendonça, fundador do Escrever com Qualidade. Depois checa lá no meu perfil, entra na minha lista VIP para você receber mais conteúdos, receber essa gravação aí pelo YouTube, enfim, tá bom? Então vamos lá. Eu estava trabalhando para um cliente, né, fazendo umas adequações para o texto dele, para um blog que ele vai publicar na internet, um blog, né, dele na internet, adequando o texto dele. E eu percebi o seguinte, que boa parte das sentenças dele tinham mais de 25 palavras. E hoje em dia, para a internet, para você aparecer bastante no Google, tá certo? Nas primeiras posições do Google, isso conta muito se você tem um blog e tal. Hoje em dia, a recomendação que os principais sites, os principais sistemas aí de otimização de textos, a recomendação destes sistemas é que as suas sentenças, ou seja, as suas frases, da letra maiúscula até o ponto final, a recomendação é que as sentenças tenham 25 palavras no máximo, beleza? Então, eu não estou recomendando esse número fixo, não quero que você fique contando as palavras das suas sentenças, não é esse o objetivo, não é isso que eu faço, não é isso que eu quero que você faça. Mas esse número, ele chama atenção para uma questão que eu quero falar aqui contigo. A nossa atenção está cada vez mais escassa, cada vez menos a gente consegue a atenção, né, das pessoas e cada vez menos nós temos menos atenção para né, focar em uma coisa só, na leitura de um texto, na recepção de uma mensagem. A gente é bombardeado por inúmeras mensagens tudo ao mesmo tempo e a nossa atenção para a recepção das mensagens se torna mais escasso. Né? Nossa atenção se torna mais escassa. Então, essa atenção escassa, e isso não há nenhum sinal de que isso vai melhorar, muito pelo contrário, essa atenção cada vez mais escassa, ela potencializa essa recomendação, tá? De você tomar cuidado com palavras em excesso. Essa recomendação, ela é uma recomendação da boa escrita, da arte da boa escrita. Ela sempre existiu, tá certo? Sempre precisamos de tomar cuidado com as palavras em excesso, porque elas enfraquecem a nossa mensagem, elas tornam o nosso texto mais confuso e, consequentemente, aumenta o trabalho do nosso leitor de nos seguir as nossas ideias, de seguir o fio da nossa narrativa. E, consequentemente, o nosso leitor pode se desinteressar, né? O nosso texto com palavras em excesso ele fica mais desinteressante, ele fica menos interessante para o nosso leitor. Então essa recomendação sempre existiu, mas hoje em dia, com essa atenção cada vez mais escassa, essa é uma questão ainda mais importante, que merece ainda mais a sua atenção. Beleza? Então eu quero falar aqui sobre chamar atenção para isso e tentar mostrar para vocês o que eu considero como um bom texto, tá? Uma das principais características de um bom texto. E aí eu estou falando tanto de texto de ficção, mas principalmente textos objetivos de não ficção, né? Relatórios, e-mails, texto de opinião, enfim, né? Textos em que você defende alguma coisa, as suas ideias, em que você defende, em que você divulga o seu trabalho, enfim. Texto desse tipo. Um bom texto, tá? E aqui vai a minha recomendação. Um bom texto é aquele em que as palavras cada palavra
ocupa um lugar muito específico e determinado no texto. Ele tem uma função específica, tá? De modo que se essa palavra com essa função específica for retirada do texto, o texto perde o sentido, fica faltando alguma coisa, tá certo? Vou dar um exemplo bem banal aqui para vocês, tá? Pedrinho comprou um sorvete, tá? Então, pega essa frase, Pedrinho comprou um sorvete. Tire qualquer palavra aqui. Tire comprou, Pedrinho um sorvete. A frase faz sentido? Não. Tire o Pedrinho, faz sentido? Não. Tire o sorvete, você vai ficar sem saber o que o Pedrinho comprou. A frase fica incompleta, tá certo? Essa é uma frase muito bem construída, tá tudo bem, ela é super simples, tá certo? Então, a ideia, quando você vai construir um texto, é mais ou menos essa. Você vai utilizar palavras que cumpram uma função específica dentro do seu texto, tá? De modo que, se você tirar aquela palavra, a sua frase, no caso, perde o sentido, tá? Então, essa é a definição de um bom texto. E se você começar a olhar os textos que nós lemos, né, é muito comum a gente pegar palavras que poderiam não estar ali, que são dispensáveis, redundâncias, tá certo? Coisas que vão, enfim, que não fazem exatamente, que não são essenciais para a compreensão da mensagem, fundamentais para a compreensão da mensagem, tá? E aí você pega uma frase, você tem ali 4 palavras, por exemplo, 3 palavras que poderiam ser substituídas por uma, 4 palavras que poderiam ser substituídas por 2. E qual é o problema disso? Para uma frase é muito pouco? Pode ser, mas coloca isso na perspectiva de um texto de 1000 palavras, né? Se numa frase você tem 4 palavras sobrando, num texto de 1000 palavras você teria quantas palavras sobrando? Bastante. E aí, no final das contas, você sobrecarrega o seu leitor, o seu texto fica pesado, a compreensão do seu texto fica mais pesada, fica mais difícil, tá certo? É que nem comer demais, você atrapalha a digestão. A sua tarde fica péssima, você sente sono depois do almoço, porque você comeu demais, tá certo? Quando você escreve palavras demais, o seu texto, a digestão do seu texto fica pior também. O seu leitor tem menos facilidade para compreender a sua mensagem. E no mundo de atenção escassa, fatalmente você vai perder esse leitor. Você não vai ter atenção desse leitor. Então, para que você escreve se você não vai ter atenção do leitor? Certo? Então, essa é a importância de construir um texto em que cada palavra cumpra uma função específica dentro da frase. Ok, Thiago, eu entendi essa questão. Então, como eu posso fazer para me certificar de que o meu texto será assim? Será objetivo e enxuto? Será um texto em que cada palavra cumprirá uma função específica dentro da minha frase. Tá, eu vou passar uma dica para vocês que eu peguei no livro do William Zinsser, chamado A Arte de Escrever Bem. Arte de Escrever Bem? Arte da Escrita. Enfim, me desculpa, o nome do livro me fugiu aqui. Escrever Bem, de William Zinsser. Ele é um professor de escrita de uma faculdade norte-americana e ele corrige o texto dos alunos dele e toda palavra que ele julga ser desnecessária, ele coloca essa palavra em colchetes, beleza? E mostra para o aluno, será que essa palavra realmente tem sentido estar aqui? Ela é indispensável? Ou ela poderia ser substituída ou até eliminada? Tá? Então é isso que eu sugiro que vocês façam. Assim, na hora de você revisar o texto, pega uma palavra ali que talvez você tenha dúvida se ela pode estar no seu texto ou não, e coloque ela entre colchetes e leia a frase sem aquela palavra. Entendeu? Talvez você possa simplesmente eliminar aquela palavra. Ou talvez você possa substituir um termo, uma construção de 3, 4 palavras por uma palavra, por 2 até. Entende?
E com esse exercício você vai se certificar de que todas as palavras do seu texto cumprem uma função específica, beleza? Então é essa a ideia, isso é uma coisa muito, enfim, é simples de fazer, né? Você pode fazer isso dentro da sua revisão e vai ajudar bastante, tá certo? Outra dica que eu dou é o seguinte: evite, na hora de construir as suas frases, busque focar em trabalhar uma ideia por frase. Uma ideia central, entende? Então, o que é a ideia central? A ideia central ela tem um mote, ela tem um centro ali, né? Um fato, uma coisa por frase, uma ideia por frase, tá certo? Você primeiro trabalha uma ideia e depois você passa para a próxima frase e trabalha a outra ideia, né? Dando um exemplo aqui, que seria uma frase com várias ideias, né? Sei lá, vou criar alguma coisa aqui agora. Hoje eu acordei às 6 horas da manhã, comecei a trabalhar e logo após, um pouco antes das 9, eu recebi uma ligação do meu chefe. E nessa ligação, meu chefe dizia isso, aquilo, outro. Então, veja só, aqui eu construí uma frase, eu estou falando de várias coisas, né? Que eu acordei cedo para começar a trabalhar, eu realmente tinha muitas tarefas para fazer, e às 9 horas da manhã eu recebi uma ligação do meu chefe, tá certo? Então, talvez a ideia central aqui poderia ser, para uma frase, poderia ser: acordei cedo para trabalhar, e às 9 horas recebi uma ligação do meu chefe. Aqui eu já completei uma ideia. Tá? Eu acordei cedo e recebi uma ligação do meu chefe. Tá? Sintetizando ao máximo. Aí eu eu finalizaria essa frase logo após o chefe. E a próxima frase eu trabalharia a outra ideia, que é o que o meu chefe me disse. Tá certo? Se eu emendo todas essas ideias, se eu emendo que eu comecei a trabalhar cedo, que eu recebi uma ligação do meu chefe, o que o meu chefe me disse, se eu coloco tudo isso na mesma frase, as chances são muito grandes de que a minha frase fique confusa. Beleza? Então isso é uma coisa importante e que vai te ajudar a criar, a evitar as palavras em excesso e melhorar a clareza do seu texto. Então, firme nessa regra. Uma frase, uma ideia central. Você vai trabalhar uma ideia central por cada frase. Para cada frase. Beleza? Outra coisa que vai te ajudar a cortar as palavras em excesso, a cortar as palavras, né, as palavras que estão atrapalhando o seu texto, é melhorar a sua utilização dos pronomes, principalmente pronomes demonstrativos e pronomes oblíquos. Tá vendo? Beleza? Vamos refrescar a memória aqui. Pronomes demonstrativos. Este, esse, essa, isso, aquilo. Você aprender a utilizar esses pronomes de uma maneira correta vai te ajudar bastante a substituir, né, palavras, substantivos e outras palavras, que essa é a função do pronome. Você pode substituir toda uma expressão por um pronome. Então isso vai te ajudar a economizar palavras. E os pronomes oblíquos também. Os pronomes oblíquos são o, a, né? Vou ajudá-la, né? Vim lhe dizer, de vim dizer a você, e por aí vai, tá certo? Você também, aprendendo a trabalhar com os pronomes oblíquos e os pronomes demonstrativos, você pode melhorar bastante o seu texto, torná-lo mais objetivo, mais direto e economizar nas palavras, tá certo? E aí, vou aproveitar para dizer que eu tenho um e-book sobre pronomes demonstrativos, tá certo? Ele é gratuito, basta você clicar no link da minha bio e solicitar esse e-book ali, tá? Você clica no link da minha bio, vai aparecer uma página com algumas opções, uma delas é ter acesso ao e-book do pronome demonstrativo, beleza? E outra coisa para finalizar é o seguinte: não dá mais para você escrever querendo afetar um ar de superioridade, de importância, de erudição. Às vezes a gente escorrega muito nisso, né? Escreve utilizando palavras mais complexas, entendeu? Palavras que parecem mais complexas ou que parecem mais importantes e que no fundo querem dizer pouca coisa, tá? Isso é muito comum, assim, em diversos setores, né?
até compreensível, porque o texto, a linguagem, ela é uma forma de você se distinguir, né? Então, as profissões têm uma linguagem própria, né? Pessoas mais escolarizadas preferem utilizar uma linguagem em detrimento da outra, mas enfim, independentemente disso, a gente deve sempre preferir a boa comunicação, palavras claras, né? Palavras que têm significado concreto, que dizem realmente o que elas querem dizer. E é muito fácil, às vezes, a gente exagerar demais em palavras que parecem importantes ou que soam bem aos ouvidos, só que deixar de se preocupar com o que realmente o nosso texto está querendo dizer. E aí a gente acaba criando um texto cheio de palavras super importantes, mas que querem dizer pouca coisa. Isso é muito comum também. Beleza? Bem, espero que você tenha gostado dessas dicas, tá certo? Lembre-se, palavras demais atrapalham o seu texto, atrapalham tornam o seu texto pesado, dificulta a compreensão do seu leitor. E se você não corrigir isso, você vai perder o seu leitor. Beleza? Passei todas essas dicas aqui. Qualquer dúvida que você tiver, manda um direct para mim. Se inscreva na lista VIP, na minha lista VIP do WhatsApp, porque pela lista VIP você vai ter acesso a essa live por mais tempo, ela vai ficar no YouTube para você. E eu vejo você na próxima live. Até mais!